Uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da porção do Espírito Santo, pela sua graça a mim. Tema não era esse até o dia de ontem, tá? Mas o Espírito Santo é maravilhoso e com seus arranjos através de um servo, senhor, me disse que me sugeriu para deixar o tema que estava proposto para outra ocasião, porque havia algo mais importante para essa ocasião a qual estamos propostos aqui. Tá? E o tema que eu queria compartilhar com os irmãos é Abacuque nos ensina a vigiar e orar. Na verdade, o texto aqui de Abacuque ele vai servir somente como um plano de fundo, tá? E o texto base vai estar em outro livro da Bíblia. Mas vamos lá, irmãos, abram por favor a Bíblia em Abacuque 2, verso 1. Vamos nos ater somente a esse verso. Já fala grandiosamente as nossas vidas, amém? O verso é assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, para nós nos situarmos, vemos a gente vem sendo durante esse acampamento muito abençoado com a mensagem do livro de Abacuque. Tenho certeza que serviu como um grande alimento espiritual para todos nós e que agora devemos humildemente nos render ao nosso Senhor e praticá-lo. E se ficar somente na teoria, de nada vai fazer proveito. Então aqui nós temos, contextualizando o cenário até aqui de Abacuque, até esse verso. Após seu apelo ao Senhor, ele se posiciona sobre sua torre de vigia para ver e ouvir o que Deus fará e dirá. Ele age de acordo com a exortação que nos diz para vigiar e orar. Essa exortação está em Lucas 21, no verso 36. Eu vou estar abrindo, os irmãos não necessitam, mas quem quiser, fique à vontade. Então, 21, 36 vai dizer assim, ó: Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele se apoia totalmente ao braço forte do Senhor. Então aqui ele diz no verso 2, sobre a fortaleza, colocar-me-ei sobre a fortaleza. O que é essa fortaleza? Quem é esse braço forte do Senhor? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não nos apoiarmos sobre o braço forte de Deus, não teremos sustento, vigor nenhum para que as nossas almas possam ser confortadas por Deus. Sem o braço forte de Deus, nada somos. E guiado pela visão, para ver o que Deus dirá, e assim anda pela fé. Então Abacuque, guiado por essa visão, pela visão de Deus, e esperando em Deus para ver o que Deus tinha proposto para aquele povo, ele como intercessor daquele povo, ele reconhece, ele aprende a esperar pela fé e dará. A profecia leva
a um relacionamento íntimo entre o profeta e o Senhor. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente um salmo de Davi, que é um salmo na caverna. E a gente vai aprendendo que as melhores orações são aquelas dentro da caverna. São nos momentos de angústia em que nós procuramos e clamamos ao Senhor. Sua maravilhosa graça Ele é conosco. Então, essa situação toda, esse sofrimento todo que o profeta passou, ele levou a ele ter uma vida de comunhão com o Senhor. Ao lançar o seu fardo sobre o Senhor, ele é sustentado pelo Senhor em sua tristeza e levado a glorificar o Senhor, como vemos a diferença do capítulo 1 para o capítulo 3. Como esse homem foi trabalhado por Deus, uma mudança tão radical em tão poucos capítulos. E isso é maravilhoso, que é o trabalhar na vida do Senhor para cada um de nós. Nós só vamos conhecer ao Senhor de fato se nós estivermos totalmente submissos, rendidos. Ele lançou esse fardo. E como nós vemos, nós já vimos esse versículo, mas acho importante salientar 2 versículos aqui. O irmão já nos trouxe, já nos abençoou com ele. E primeiramente, o Salmo 55. Vou me ater somente ao versículo 2. Vai falar: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse salmo é maravilhoso. Esse versículo reflete um pouco do cenário, ensinamentos que são propostos em Abacuque. E aí nós vemos aquele final tão maravilhoso do profeta, aquele testemunho tão maravilhoso em sua oração. Os versos são uma porção grandiosa que nós já estudamos. Que o Senhor possa, assim como fez com Abacuque, nos levar do capítulo 1 ao capítulo 3, com os seus arranjos, possamos receber e que possamos responder a esse chamado com eficácia. O querer, tanto querer quanto efetuar, vem de Deus. Mas nós devemos exercitar a responsabilidade é nossa. E aqui o profeta, que arcou com esse custo, com essa responsabilidade, Deus, com poderosa, através do teu braço forte, trouxe a ele a uma realidade maior do que era até então, que é o resultado. Agora sim, irmãos, iremos para o texto base da nossa breve nosso breve estudo, esse Efésios capítulo 6. Bom, Efésios capítulo 6 é um capítulo maravilhoso. Se nós formos correr ele completamente, ficaríamos horas aqui e ainda estaríamos com uma visão extremamente superficial. Então eu quero me ater somente aos versos 17 e 18. Assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e por todos os santos. Amém? Aqui, amados, eu estava estudando
o que o irmão Role falava a respeito desse verso aqui. Aqui a nossa tradução vai dizer orando em todo tempo. Ele coloca para o melhor entendimento nosso, ele muda um pouco essa expressão em todo tempo. Ele coloca em toda a estação. Ou seja, momentos bons e nos momentos ruins, nas montanhas e nos vales. E nós devemos, todo instante e a toda estação, estarmos de joelho no chão, oração. Deus, o ano que se passou foi um ano onde Deus trabalhou intensamente na casa, em minha família e na nossa ideia. E Ele colocou a assembleia a ajoelhar-se no chão e a clamar, principalmente a mim, porque nós nos vemos muito falhos, vejo muito falho no quesito da oração. Essa palavra de Abacuque veio de encontro, sentimento e ao trabalho que Deus, sua graça, nos proporcionou no ano passado. Passamos por situações difíceis, principalmente o segundo semestre, grandes enfermidades, membros da família, mas o Senhor e o seu braço forte nos sustentou. E isso é motivo de grande gozo, de grande alegria. E esse é um motivo para nós, que nos leva a glorificar o Senhor, o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos. A negligência da oração deve-se atribuir grande parte de nossa fraqueza e ineficiência espirituais. Andamos tão fracos espiritualmente, andamos tão negligentes, pois não temos um relacionamento com o nosso Pai Celeste. Esse relacionamento deve ser diário, deve ser o tempo todo, deve ser em todas as estações, como disse o nosso irmão Role. Mas infelizmente não é assim da prática. Sem uma vida de dependência com Deus, sem uma vida de comunhão com Deus, como aprendemos com o nosso irmão, o profeta Abacuque, nós estaremos enfraquecidos espiritualmente, ineficazes espiritualmente, vendados. Não estaremos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, e sim para as circunstâncias, assim como Pedro, quando foi em direção a Jesus, olhando firmemente para Jesus, ele andou sobre as águas, mas ele olhou para si, ele olhou para o mar, ele olhou para si mesmo, ele olhou as adversidades e ele afundou. Mas graças a Deus, porque o braço forte do Senhor, porque senão ele teria afundado. Nossa guerra é espiritual, assim como nossas armas. Só estarão ao nosso alcance uma vida de oração. Aonde vemos isso? Nós vemos em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, vamos nos ater somente ao verso 4, que vai falar assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Esse texto é maravilhoso, assim como um texto que eu inicialmente esqueci de compartilhar com os irmãos, e não posso deixar de compartilhar a respeito do braço forte de Deus, que nós vimos aqui, texto de Abacuque. Então, em 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 7 e o verso 8 vai nos falar assim:
Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que as palavras de Ezequias, assim como as palavras de Abacuque, possam nos dar ânimo para perseverar na vida e na carreira que nos está proposta em Cristo. E no mundo a gente vai passar por aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Só podemos resistir se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, que é Efésios 6, ali nós lemos a verdade. E em contínua dependência de Deus, que se expressa na oração. Não podemos ter uma vida de dependência de Deus se não tivermos uma vida com Ele no chão. Assim, seus propósitos e caminhos são revelados. Deus. Irmãos, para concluir essa breve mensagem, gostaria que os irmãos abrissem. Esse eu faço questão que os irmãos abram. Salmo 142. E Samuel na UTI. 6 dias naquela UTI. Esse salmo me consolou. Esse salmo da caverna, na oração, dentro da caverna que Davi, com toda a perseguição que sofrera naquela época, lá naquela caverna, descanso e o alento ali, ele clamou pelo Senhor, assim como eu clamei, ao ver o meu filho naquela incubadora, ao ver o meu pai com problema cardíaco, ao ver minha filha com o braço quebrado, tantos outros adversidades que passamos nesse ano que encerrou. Esse salmo foi o meu texto de cabeceira. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Rodearão quando me fizeres esse bem. Esse salmo é maravilhoso. Salmo da agonia de Davi, amor de Davi pelo Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Clamar ao Senhor e assim como Paulo lhe diz, não somente a todo tempo, mas a toda estação, a boa ou ruim, que nós possamos estar em comunhão com Deus, em comunhão, em oração, joelho no chão, uma vida individual com Deus, uma vida familiar com Deus, uma vida na assembleia com Deus. Porque a assembleia só pode ser edificada cada membro tiver uma vida individual com o Senhor. Aquele momento onde está somente você e Deus, aquela oração pessoal de intimidade com o Pai, assim como a oração em família e assim
Não podemos ser fortalecidos, ser capacitados se tivermos uma vida. Quando um fardo real está em nossos corações, isso nos move, como moveu Abacuque, como moveu Davi, não apenas a clamar ao Senhor, mas também permanecer vigilantes para ver qual será a resposta, de aguardar e confiar, confiando sempre no braço forte do Senhor. E lembrando, em todas as estações, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Pai querido, damos graças, Senhor. Damos graças por esse acampamento, graças por essa comunhão, damos graças por Tua palavra, damos graças por Teu Espírito ao derredor. Que a porção que tivemos nesse acampamento, Pai, Teu Espírito possa falar em nossas cabeças, principalmente em nossos corações, Pai, para que possamos viver aquilo que aprendemos, ó. Que possamos nos apoiar no poderoso braço forte do Senhor, que é o Teu Filho amado Jesus, toda em qualquer situação. Que possamos depender de Ti, olhar sempre firmemente para o Autor, em toda e em qualquer circunstância. Sou grato a Deus, por apesar de mim, por ser o meu braço forte, e o Senhor trazer a mim consolo na hora oportuna. Te agradeço por todos aqui presentes, Pai, que possamos viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão para contigo. Meu precioso e amado Jesus.